Dando início à próxima sessão, acesso para hemodiálise. Vamos convidar os dois debatedores para sentar. José Augusto Targino e Vila Max de Oliveira. Bem, para a gente não perder tempo, aula 1, acesso para hemodiálise. Parâmetros preditivos de falência. Dr. André Chacon, Rio Grande do Norte. Obrigado a Gutenberg, comissão organizadora, pela lembrança do meu nome. Então, vamos falar aqui dos parâmetros preditivos de falência na fístula. Infelizmente, não tenho conflito de interesse. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia fala que a prevalência de doença renal crônica no mundo é de 7,2% e nos indivíduos acima de 30 anos. Porém, acima de 64 anos, a prevalência aumenta para 28% a 46%. No Brasil, é estimativo que existam mais de 10 milhões de pacientes que têm a doença renal crônica, sendo os principais fatores a hipertensão e o diabetes. E os principais são 59% são homens e 41% são mulheres. Então, só nessa introdução, a gente já consegue ver alguns fatores adversos da maturação da fístula, que são quais? O diabetes e os pacientes idosos. Aqui lá da Sociedade Brasileira também de Nefrologia, você vê a taxa crescente do número de pacientes dialíticos, tendo quase 145 mil pacientes em hemodiálise, sendo a principal fonte de terapia a fístula, 73%, dados do último censo da sociedade. Então, a falha da maturação em estudos observacionais pode variar de 20% até 60%, sendo quem é a principal? A estenose é a principal complicação após uma criação da fístula. E o principal causador disso é a hiperplasia neointimal. Segundo o CADOC, recomenda uma angioplastia ou uma cirurgia em uma fístula quando for estenose superior a 50%, tanto no outflow quanto no inflow, e sempre associado a uma alteração clínica ou fisiológica. Você não vai tratar o paciente assintomático. André, por quê? Que número mágico é esse de 50%? Por quê? Uma estenose maior que 50%, você tem um risco maior de que 50% dessa sua fístula trombosar dentro de 6 meses. Então, alguns tópicos da nossa aula vão ser isso aqui. Vamos passar no parâmetro pré-operatório. Eu trouxe uma meta-análise publicada em 2015, que ele avaliou pacientes que foram feitos ultrassom para mapear e pacientes que não foram feitos ultrassom. E foram feitos a avaliação de 242 pacientes, sendo que a meta-análise foi feita favorável aos pacientes que fizeram mapeamento com ultrassom Doppler. Então, pacientes que não realizaram o Doppler pré-operatório tiveram uma maior taxa de falência e não maturação da fístula. Outro ponto importante é o diâmetro da artéria e da veia para um sucesso terapêutico. Trago esse estudo publicado em 2020 no Journal of Vascular Surgery, que ele avaliou o tamanho em relação à perviedade. Então, lembrando que o calibre da veia você tem que medir pela parede interna da veia. Então, uma coisa é você fazer uma fístula, por exemplo, com um calibre dessa de 1,4 e outra com 5,6 ou 5,2, uma veia mais calibrosa. Então, esse estudo ele veio, os highlights daqui foram 356 pacientes e demonstrou que a artéria radial menor do que 2,1, uma veia cefálica menor do que 3, foi um fator preditivo associado à falha de maturação em 1 ano. Tá? E uma veia cefálica acima de 3,4 veio um bom parâmetro para a perviedade secundária. Então, ele conclui que o ultrassom, no mapeamento do calibre da artéria e da veia, é uma ferramenta que pode maximizar a maturação e a perviedade das fístulas. Em relação ao estudo intraoperatório, eu trouxe para vocês um estudo brasileiro
lá do pessoal da UFMG, Guilherme, Túlio, não sei se ele está aqui, mas estava mais cedo ali, Túlio. Então, parabéns aí pelo excelente trabalho de vocês. Então, eles conseguiram demonstrar, eles fizeram avaliações das fístulas feitas intraoperatório, no primeiro pós, no 7º, no 30º e 60 dias após. A velocidade era feita 3 centímetros pré-anastomose, 3 centímetros pós-anastomose. Eles mediam a velocidade e mediam o volume de fluxo. Então, foi visto que fístulas, que no intraoperatório, logo após a realização, tinham um volume de fluxo maior que 290,5 na artéria e um volume de fluxo maior que 230 na veia, tinham uma maior taxa de perviedade. Em relação ao VPS, foi encontrado um VPS de maior que 105,5 na artéria e 106,0, uma taxa de perviedade boa em 60 dias. Aqui, por exemplo, uma tabela lá do trabalho, esse paciente A com velocidade, um VPS de 56, lembram, na veia era uma velocidade de quanto a mínima? 106. Então, e um volume de fluxo aqui encontrado de 141, que o ideal era acima de 230 na veia, 290 na artéria. Então, essa fístula, ela no primeiro pós-operatório, ela já não estava funcionando. Em contrapartida, no B, você tem uma velocidade de 192 e um volume de fluxo de 463. Essa fístula teve uma perviedade muito melhor do que as outras. Em relação ao pós-operatório, trouxe para vocês algumas medidas como VPS, índice de velocidade em relação a estenoses críticas. Então, foram feitas várias velocidades, tanto no segmento proximal, quanto no segmento médio, quanto no segmento distal. Então, o que teve melhor índice, Yonder Index, foi uma velocidade em torno de 404. E a velocidade, o índice de velocidade, o que é o índice de velocidade? É a medida da velocidade no local de estenose e medida a 1 a 2 centímetros pré-estenose. Então, esse índice foi em relação em torno de 2,2, foi o que teve melhor taxa de Yonder Index. Em relação às velocidades da veia autóloga e dos enxertos, foi feita uma avaliação, né, a curva de Rock, e o AUC, que é a avaliação da área sobre a curva, que ele vai ver os parâmetros. Teve um bom índice, que quanto maior próximo de 1 é um bom índice, só que ele não teve diferença entre as velocidades, tanto na fístula nativa quanto com prótese. Tiveram boas relações dessas velocidades, mas sem diferença estatística, assim como o índice de velocidade também não foi muito diferente, significativo. Aqui, por exemplo, a paciente minha com 6 meses de fístula, uma braquicefálica, vocês notam uma dilatação nessa região, e na seta aqui eu notei um aumento do frêmito. Então, se a gente vê aqui no modo B, a gente consegue ver um estreitamento luminal. No modo cola, a gente vê um turbilhonamento de fluxo e um aliase na região, que foi corroborado com a velocidade alta aqui no espectral, uma velocidade maior do que 500. Outro parâmetro é a redução do lumen. Você tem uma redução importante, mais de 50% do diâmetro luminal residual. Alguns trabalhos falam menor que 2, menor que 3 milímetros. Aqui, por exemplo, está 2,4. E você encontra a relação aqui, um VPS de 636, um VPS alto, com a chance dessa fístula ter uma trombose maior que 50% em 6 meses. Aqui outro caso, a gente nota um estreitamento luminal nessa região e corroborando aqui um VPS acima de 400, 437. Outro parâmetro que a gente pode avaliar é o volume de fluxo nas estenoses. Esse trabalho, publicado em 2008, ele usou como critérios de estenose um índice histórico maior que 3, um VPS maior que 400, um diâmetro residual menor do que 2 ou 3. Ele fez uma avaliação de 800, volume de fluxo, e de 500. Notem aqui que a fístula nativa, com fluxo menor que 800, 77% estavam trombosadas no acompanhamento, enquanto acima de 800, apenas 23%. Assim como também com prótese, 7 de 8, 88% abaixo de 800 de volume, estavam trombosadas. Então, e eles fizeram essa avaliação com 500 de volume também.
Porém, o que eles consideraram a melhor taxa, eles consideraram um volume de fluxo menor que 800 como a melhor acurácia, tá? Você pode usar o 500, mas no estudo ele viu que quem teve melhor acurácia, sensibilidade e especificidade foi um volume de fluxo menor que 800. Aqui, por exemplo, uma paciente minha que eu acompanhei, ela estava com um volume de fluxo 319, estava com problema na diálise. Nesse ponto da seta, a 10 centímetros da anastomose, a gente encontra uma velocidade altíssima, uma velocidade alta e um índice sistólico que estava maior do que 4. No exame físico, a gente tem também a observar edema ipsilateral, alteração na pulsatilidade com dificuldade de compressão, alteração no frente com apenas um componente sistólico, falha no colapso da artéria, da fístula com a elevação do membro, tá? Ou um excesso de colapso também. Em relação à diálise, você tem dificuldade de uma nova punção, quando você tem um aspirado de coágulos, você pode ter também uma incapacidade de atingir o volume de fluxo desejado. Você tem um sangramento aumentado também depois da retirada das funções e uma queda inexplicável do KTV também seria uma alteração na diálise. Então, para concluir, nós temos que pensar a fístula, o paciente com fístula como um todo. Desde a saída do VE, o inflow, uma falha cardíaca, uma estenose arterial, uma anastomose, uma comunicação, seja ela com autóloga ou com prótese. Lembrando, com prótese, a estenose é mais comum na anastomose venosa. A radiocefálica, justa anastomósica. Braquiocefálica, geralmente é no arco cefálico. E a bracobasílica no swing point. Então, para quem não prestou atenção na aula até agora, se quiser prestar atenção aqui, tirar uma foto, vou fazer um take-home message para lembrar bem os parâmetros de falência. Então, temos não mapeamento com ultrassom, uma artéria radial menor que 2,5, uma veia cefálica menor que 3, calcificações na artéria, pacientes diabéticos e idosos. Parâmetros intra, em relação ao trabalho aqui do Guilherme, um VPS menor do que 105 foi parâmetro de falência, uma VPS menor que 106, um volume de fluxo menor do que 290,5, um volume de fluxo na veia menor que 230. E parâmetros pós, uma velocidade aumentada de 400, o índice sistólico varia entre artigos maior que 2,2 ou maior que 3, um volume de fluxo menor que 800 e um diâmetro residual menor do que 2,3. Esse conjunto de fatores pode levar a pretores de falência da fístula trombosar nos próximos 6 meses. Então, obrigado. Ficando por aqui. Bem, houve uma mudança aqui. Nós vamos falar sobre implante de catéteres para HD, alternativa de acesso. O doutor Adriano vai falar no nome do lugar do doutor Frederico. Primeiro, agradecer, pessoal. Vim substituir o Frederico, ele está com uma crise renal. Então, uma mulher num trabalho de parto não sabe o que é um homem gripado, né? Imagina com crise renal, né? E meu nome é Adriano Galhardo, eu sou cirurgião vascular, mas a nossa equipe em Brasília, a gente se dedica a trabalhar com acesso vascular para hemodiálise, então eu me considero, na verdade, um cirurgião de acesso. É o nosso dia a dia de domingo a domingo. E o tema que foi sugerido por Frederico foi o implante do catéter, o estado da arte. Eu acho que faz todo sentido, em qualquer mesa de acesso vascular, a gente falar um pouco sobre acesso vascular para hemodiálise e falar sobre implante do permicate, porque a gente sabe que um permicate mal colocado, um catéter mal colocado, ele assombrará o nosso paciente pelo resto da vida dele. Então, sempre que eu tento pensar num assunto, a gente vai atrás da história. Então, desde 1924, o professor Jorge Haas, um dos pioneiros da hemodiálise, onde ele conseguiu fazer as hemodiálises a partir de dissecção dos vasos. O professor Robert Albeniac, em 1952, é um militar francês, que foi o primeiro a puncionar uma veia. O professor Selnig, a gente não precisa nem descrever o que é que ele fez, né? Então, a implantação de um catéter guiado por um fio-guia. O professor Stanley Shaw, em 1961, que também fez uma punção de artéria e veia femoral para diálise. Isso propiciou com que pudesse ser feita uma hemodiálise não contínua, e até os trabalhos flebográficos em 1990 do professor Schillinger, onde
provou-se que um implante do catéter numa veia subclávia, uma catéter de hemodiálise, leva até 50% de chance de oclusão, de trombose ao longo de 5 anos. E, se vocês viram, eu dei especial atenção aos professores que começavam com S, porque nesse histórico meu eu estava procurando o professor Scheile, né? Que o catéter de Scheile, o catéter provisório, a gente chama muito de catéter de Scheile, estava em busca de Scheile. E, infelizmente, eu não encontrei. E, dando essa aula em São Paulo, um professor emérito de nefrologia da USP, ele falou: Adriano, é impossível encontrar o professor Scheile, porque Scheile era importadora. Então, a gente pediu o catéter da Scheile, que era importadora do catéter de Scheile. Então, se alguém tiver outra história, ele me prometeu o panfleto, mas nunca me entregou. Então, quem tiver outra história e contar o professor Scheile, eu estou atrás dele também. Então, quando escolher o catéter semitunelizado? A gente sabe que o CADOC, ele fala do procedimento certo, o tipo de acesso certo, no paciente certo, no momento certo. Então, o planejamento de vida desse paciente. E aonde aparece o planejamento de vida desse paciente no catéter semitunelizado? Nos pacientes pré-dialíticos, os americanos são muito agressivos e só deixam o paciente com catéter semitunelizado quando o paciente tem uma expectativa de vida menor do que 1 ano. Isso acontece também dos pacientes que já começaram a diálise por catéter semitunelizado e só não acontece essa troca se o paciente não tiver nenhuma opção ou tiver uma expectativa de vida menor do que 1 ano. A mesma coisa para pacientes transplantados, onde está havendo uma falha do enxerto, e esse paciente só vai para o catéter semitunelizado se ele não tiver nenhuma perspectiva de expectativa de vida maior do que 1 ano. E por que apenas nessas situações? Porque a gente sabe que a taxa de mortalidade dos pacientes com catéter semitunelizado é extremamente proibitiva. A gente não sabe se isso é um viés de escolha, porque os pacientes que vão ficar com catéter semitunelizado são normalmente os pacientes mais graves e que vão viver menos. Então, provavelmente é isso que acontece. E a taxa de infecção também é uma taxa proibitiva, praticamente o dobro das fístulas com prótese com as fístulas nativas. Pensando em custo-efetividade, só no percentil, 25% dos pacientes entre 85 e 89 anos é que o catéter semitunelizado ele é mais custo-efetivo e mais barato. E outra coisa é que uma infecção hospitalar, uma hospitalização por infecção do acesso vai custar até $23 mil para a instituição. Então, multiplica isso por 5, a gente vai ter o custo em real. E outra coisa, por que a importância de saber passar o catéter? É muito bonito, a gente faz a fístula com prótese, a gente faz a fístula nativa, mas em 5 anos, 1/3 dos nossos pacientes vão estar com catéter. E metade deles vão estar mortos, infelizmente. Então, a importância da gente ter uma boa anamnese, ter exames de imagem prévios, exame físico. Então, se um outro colega já tentou múltiplas punções, exames laboratoriais com coagulopatias, corrigir essas coagulopatias, saber escolher bem o tipo de ponta, um bom posicionamento do catéter, escolher o seu sítio de punção, logicamente uma punção sempre cogueada em ambiente de radioscopia. Qual o sítio? O CADOC sugere, logicamente, as veias jugulares internas e externas inicialmente, passando para as veias femorais, e, em último caso, as veias subclávias e lombares, e até mesmo as vias alternativas, como as veias colaterais, translombares e transhepáticas, infelizmente pelo tempo de patência. Por que a jugular direita? Porque a jugular esquerda, a gente sabe que a iluminada esquerda ela tem múltiplas curvas em transição crânio-caudal, antero-posterior, lateral, e todo mundo já tirou um catéter que fez essa curva aí quando está implantado do lado esquerdo, demonstrando a parte venosa do lado esquerdo, como ela é desafiadora. O posicionamento do catéter, normalmente, na transição átrio-caval, até mesmo no átrio. Logicamente, uma punção tem que ser sempre guiada por ultrassom, local de inserção correto, com uma boa angulação, posicionamento do bisel, movimentos de torque e retificação da ponta J, acompanhamento radioscópico é fundamental, e ter, logicamente, fio guias hidrofílicos e catéteres disponíveis se necessário. Flebografia controle, túnel subcutâneo sem torções ou química e um bom posicionamento. Logicamente, tem que ter tudo à mão, aparelho de ultrassom, radioscopia e uma boa organização. Fazer ultrassom identificando sua via jugular, punção em plano, passagem do catéter. Aqui alguns exemplos de um catéter mal posicionado, e a gente sabe que a posição viciosa da ponta do catéter, primeiro, que o paciente não vai conseguir dialisar no período muito precoce, e segundo, que pode ser fonte de estenose venosa central, levando com que o paciente tenha dificuldades o resto da sua vida. Então, bom posicionamento do catéter, lembrando que a ponta do catéter não é algo estático, ele movimenta conforme a respiração.
Aqui é uma outra forma de implante do catéter em pacientes com oclusão de cava justa atrial, onde você faz uma punção supraclavicular e vem por baixo com um catéter ou um laço ou um pigtail, fazendo uma punção da cava justa atrial e fazendo um varal e passando o catéter. Lembrando que a punção jugular externa é uma punção possível. Normalmente, quando você tem uma oclusão da jugular interna, você tem um aumento da jugular externa, essa punção pode ser feita e o catéter passado. Quando o seu catéter vai para um local não habitual, porque você não posicionou corretamente o bisel, você pode retrair o seu fio, colocar corretamente o seu bisel e colocar o seu fio para uma adesão correta. Aqui um paciente que a gente fez uma punção de via jugular interna direita, a jugular só tinha literalmente aquele local da punção, a jugular anterior estava bem ectasiada e a gente conseguia ver esse restinho de subclave iluminado, onde é possível fazer a punção, recanalização e passagem do permicate após angioplastia. Logicamente, a gente tem inúmeras tecnologias de ponta do catéter, a gente tem até alguns casos anedóticos que, em algumas regiões que a gente trabalhou, o pessoal só tinha um tipo de comprimento de catéter e, para adequar aquele comprimento do catéter ao paciente, eles cortavam a ponta, onde está a maior parte da tecnologia do catéter, né? Então, a gente tem catéteres em step tip, split tip, catéteres simétricos. Então, isso a gente tenta adaptar à anatomia do paciente. Lembrando que esses catéteres que é uma coisa dinâmica, então só a injeção e o retorno do fluxo do catéter, né, o refluxo, não é algo estático, né? Então isso vai depender muito também da conformação do átrio do paciente. Infelizmente, todos os tipos de ponta de catéter estão susceptíveis à disfunção e à trombose, e bem como à recirculação. Algumas coisas novas, como catéteres embebidos de antibiótico. Normalmente o CADOC só indica esse tipo de abordagem para centros que têm uma taxa de infecção maior do que 3,5 infecções por 1.000 dias de catéter. E, infelizmente, não há dados robustos para comprovar esse benefício de pacientes com catéteres com antibiótico no catéter, né? E também catéteres embebidos de substância antitrombótica. Infelizmente, também não há nada de robusto na literatura que corrobore a utilização desse tipo de catéter para proteção de trombose. E até um artigo do professor Ross, que ele tenta adequar a anatomia do átrio do paciente e basear essa anatomia do átrio à escolha da ponta do catéter. Então, por exemplo, se a gente tem um átrio longo, tubular, se adequa mais a um catéter de ponta step tip. Se a gente tem um átrio normal ou triangular, ou até um átrio largo, ele é mais susceptível à utilização de um catéter de ponta split. Então, infelizmente, a gente teria que, na verdade, puncionar o paciente, fazer a flebografia e aí sim decidir qual catéter abrir, né? Que normalmente não é isso que nós fazemos, né? Escolhe o lado, escolhe a ponta e depois a gente vê se deu certo ou não e tenta reposicionar, e aí no final das contas a gente acaba trocando a ponta do catéter. E a boa localização da ponta e ter uma sistematização do implante do catéter é fundamental para a gente encontrar esse tipo de paciente, que na verdade não há mais cava superior, não há mais transição átrio-caval e não há mais praticamente átrio superior. Então, na verdade, o que a gente tenta sempre é prevenir esses pacientes para eles passarem o menos tempo possível com o catéter, mas quando eles precisam do catéter, que ele seja bem colocado e que dure o tempo suficiente. Obrigado. Bem, na sequência ele vai falar sobre o assunto anterior, da estenose de veia central. Como tratar? Para mim fez todo sentido falar sobre permicate, na sequência falar sobre estenose velocentral, que aquele colega que não assistiu a aula anterior, ele passou o catéter errado, ele colocou no ponto errado, que normalmente é a confluência das inominadas. Para mim, esse é o pior local que você pode deixar a ponta num catéter. E o paciente, infelizmente, evoluiu precocemente com estenose de veia central. E por que a estenose de veia central é um tema importante? Porque, em última análise, a falência do acesso, que era o termo antigamente utilizado, é, na verdade, a falência, a estenose e a oclusão venosa central. E a gente não gosta muito desse tema, porque dessa descrição, falência de acesso, porque é uma descrição que morre em si mesma. Então, todos os acessos possíveis foram utilizados e a hemodiálise não é mais possível. Então, o paciente dá para paliação. Então, a gente não considera esse um bom termo e a literatura também já não considera esse um bom termo de falência de acesso. Na verdade, o que a gente acha é que existem acessos complexos. Então, são os acessos tradicionais, eles foram utilizados, restando as opções de acessos desafiadores. Então,
Na verdade, o calcanhar de Aquiles do acesso vascular para hemodiálise é a estenose venosa central, porque é o ponto crítico, né, que leva à inviabilidade de qualquer acesso em membro superior e qualquer acesso em membro inferior. Qual o grande problema disso? Que a perviedade das alternativas a longo prazo é uma perviedade limitada e a gente considera que aquele acesso é complexo baseado na anatomia do próprio paciente e das limitações do serviço e das limitações da equipe cirúrgica a que aquele paciente foi referenciado. Então, a gente tem uma incidência em pacientes que dialisam de entre 20% a 40%. Então, de 20% a 40% dos pacientes que dialisam, eles têm estenose venosa central, só que apenas 50% desses vão apresentar sintomas. Em até 5%, esses pacientes a gente considera uma síndrome mascarada. Então, o paciente não tem sintoma nenhum, a gente faz o acesso e aí sim ele vai ter edema, vai ter aumento de pressão venosa, vai ter edema de membro, de face, vai ter circulação colateral. A gente é o famoso Kinder Ovo, que a gente brinca na nossa equipe. Então, na verdade, o acesso complexo vai depender muito da sua equipe. Se você tem uma equipe que lida no dia a dia com acesso venoso, ou se você tem uma equipe que é uma coisa que faz-se por obrigação. Então, do ponto de vista de distribuição anatômica, a gente tem todas as distribuições, tanto com oclusão de subclave isolada, oclusão de nominada, inclusão de cava, ipsilateralidade, bilateralidade. Então, a gente tem uma grande gama de anatomias que, em último caso, como nesse caso aqui, onde há praticamente uma oclusão da cava justa atrial, se vocês veem esse borramento, na verdade, é o átrio da paciente, a gente tentava reentrar bem próximo do átrio e o anestesista, Adriano, arritmia, Adriano. Então, são casos realmente desafiadores, né? Com extensa circulação colateral pela ASO. A gente tem que falar também que, como foi apresentado aqui, os pacientes renais crônicos de dialísio, eles também têm síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico. Então, quando a gente olha ali aquele pinçamento costoclavicular, então aquilo ali é uma catástrofe do paciente e a costectomia está muito bem indicada a lembrar que existe. Mas, do ponto de vista do mecanismo de obstrução, a gente vai ter a lesão endotelial crônica, o trauma pela própria presença do catéter e a inflamação. Em alguns cortes pequenos, se mediu o fluxo das fístulas e a própria força desse cisalhamento do fluxo venoso, do fluxo da fístula naquela região, um fluxo entre 1.400 e 2.900 ml, ou seja, a força desse cisalhamento do próprio fluxo também pode ser algo importante. Mais uma vez, a gente sabe que até 50% dos catéteres passados em veia subclávia são possíveis de trombose da veia subclávia. Então, é um sítio realmente de exceção para o catéter de hemodiálise. Então, alguns exemplos: à esquerda, um catéter com a ponta posicionada na ásicos, um catéter bailarina, né, fazendo um estacato aí com uma perna para cima, outra perna para baixo. E lembrando que a gente tem bainhas de fibrina, a gente consegue ver que dentro do átrio há uma bainha de fibrina impedindo a boa fluxo desse catéter. Existe uma correlação entre a oclusão e a estenose venosa central com a quantidade de catéteres, ou seja, se o paciente teve 1, 2 ou 3 catéteres, a incidência da estenose da oclusão venosa central vai subir de 3 para 30% e até 50%. E, logicamente, a localização, catéteres da via subclave vão ter até 48% de chance de trombosar. Em relação a sintomas, vai ter uma exuberante circulação colateral torácica em membro superior. Aqui a gente vai ter as megas fístulas com ectasia importante, um aneurisma importante venoso, a pressão venosa alta, além do edema, desconforto e até hiperemia. Em casos muito importantes, a gente pode ter síndrome de veia cava superior. Essa paciente é uma paciente nossa oncológica e renal crônica que fez uma oclusão de cava aguda e precisou ir para trombectomia. É um caso raríssimo, mas que pode também acontecer. Esse é um trabalho mostrando, comparando a estenose venosa central e a sobrevida do paciente. Então, os pacientes que têm estenose venosa central, mas não têm sintomas, a sobrevida desses pacientes é praticamente a mesma dos pacientes que não têm estenose venosa central, e corroborando a indicação do tratamento. A gente só trata pacientes sintomáticos. Então, o paciente pode estar com a cava superior ocluída, o acesso dele dá fluxo, não dá sintomas, esse paciente não precisa ser tratado. Logicamente, um outro grande inimigo nosso são os marcapassos, né, os fios de marcapasso. Então, a gente sempre escolher fazer o acesso definitivo desse paciente, quer seja com prótese, quer seja fístula nativa, ao lado contralateral ao marcapasso. O CADALC também recomenda o tratamento endovascular como a primeira linha de tratamento das estenoses venosas centrais. As opções de tratamento, nós vamos ter as angioplastias com balão, os stents
habituais, Bare-Metal Stents e os stents revestidos. A primeira descrição de tratamento foi em 1984 por Glantz, com 100% de sucesso técnico, não há dados de patência, e o professor Trelotola, desde 1986, demonstrou também angioplastias simples com o mesmo sucesso técnico. Tem um trabalho interessante do Kovalik, que ele classifica as lesões venosas centrais em lesões elásticas e inelásticas, e comprovou que a falha do aumento de 50% do vaso em 30% das lesões elásticas e em 23% das lesões inelásticas. Então, na verdade, nosso grande inimigo são as lesões elásticas. A gente tem angioplastia, ela volta a ocluir, provavelmente nesses casos ainda tem que lançar a mão de um stent primário. Aqui um caso exemplificando, um paciente que tinha catéter do lado direito, ocluiu a subclave iluminada e fez uma angioplastia simples. Observem que ele tinha uma fístula do mesmo lado, recém-confeccionada, ainda com nylon, e a gente teve que fazer a angioplastia já praticamente no pós-operatório imediato desse paciente, a angioplastia venosa central, pela quantidade de sintomas que ele apresentou. Outro trabalho interessante, o trabalho de Bakken. Ele fez angioplastia venosa central em 47 pacientes, utilizando stent com uma patência de 3, 6 e 12 meses, de 58%, 45% e 29% em comparação a Hagen. Esse aqui é um trabalho muito criticado, porque Hagen fez também angioplastou venoso central com stent, mas ele tem uma patência que ninguém atingiu, de 92%, 84% e 56% em um ano. Ou seja, totalmente diferente do que a gente encontra na vida real. Então, aqui é um exemplo semelhante, uma extensa rede de colaterais centrais, oclusão de veia inominada, bem próximo ao pinçamento costoclavicular. Nesse caso, a gente utilizou um stent venovo, aqui a liberação e o controle. Nesse caso, a gente poderia ter usado um stent menor, mas ele acabaria justamente no pinçamento costoclavicular, e isso é fonte de hiperplasia intimal, e a gente tem tido algumas oclusões quando a gente não faz essa extensão em stents não revestidos. Aqui uma meta-análise nacional mostrando que a angioplastia tem uma patência entre 2% até 50%, angioplastia simples, em um ano, e na utilização do stent entre 33% e até 97% em um ano. Vamos prestar atenção nesse 97%, que é um pouco demais. Aqui é uma série de casos do professor Quinn, em 2013, ele usou 6 stents revestidos em estenose venosa central com a patência de 40%, 32% e 32% entre 2, 6 e 12 meses. Mais recentemente, a gente tem o stent Rhapsody, que tem uma patência, pasme, de 100% em um ano. Apesar de ser poucos pacientes, 11 pacientes, a gente tem utilizado esse stent também. Ele é muito maleável e, se ele pelo menos entregar uma parte do que ele está prometendo, 100% de patência, vai ser um ganho extremamente positivo para os nossos pacientes. É um stent revestido Rhapsody muito, muito bom. Aqui é um caso de um paciente também com estenose venosa central, muitos sintomas em membro superior direito, além de uma megafístula e um KTV muito baixo. Então, aqui ele tem uma oclusão praticamente inominada completa, sem reenchimento embaixo. Então, à esquerda, eu estou tentando recanalizar, fazer uma punção dupla, tanto pelo braço quanto pela virilha. A gente aproximou muito de um lado, do outro, mudando a radioscopia, tentando fazer essa recanalização e tentando criar coragem, porque muitas vezes não consegue a recanalização e vai ter que lançar a mão de manobras mais complexas. Então, a gente até utiliza esse tempo para ir criando coragem e o auxiliar do lado. Adriano, você sabe o que você vai ter que fazer. Então, nesse caso, a gente usou o Sharp Technique com o outro lado do fio guia, né? E a gente fez a Sharp Technique, passou para o outro lado da lesão, aqui no vídeo mais à direita. Fizemos ultrassom à esquerda, mostrando que o fio guia realmente estava na jugular. A gente tem uma baita de uma jugular com fluxo invertido nesse caso. Confirmamos que o fio guia estava na jugular. Fizemos a manobra do laço. Realizamos a angioplastia com balão, um recoil importante, deposição do stent. Esse aqui é um stent Rhapsody, que realmente tem diâmetros bem interessantes para esse território, até 16 milímetros. Pós-balonamento e controle final.
e controle final. O acesso via basílica e via femoral. Então, take home message, o stent, realmente o stent só é reservado, conforme o CADOC, em lesões elásticas, que você angioplastou, já teve um recall imediato de praticamente 50%, então você só usa stent nesse território para esse tipo de paciente, ou se a recorrência da estenose foi num período menor do que 3 meses. Obrigado. Obrigado, doutor Adriano. Vamos chamar o próximo palestrante, falar sobre trombectomia para salvamento de fístula. Dr. Marco Antônio Cassiano. Boa tarde a todos. Queria agradecer a comissão organizadora pelo convite. Sou Marco Rivera, cirurgião vascular, para falar sobre trombectomia para salvamento de fístulas para hemodiálise. Essa é a equipe que eu trabalho, na Jorrade, no Recife. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E os objetivos aqui hoje de tarde seriam para entender por que uma fístula entra em falência, aprender a como formular uma estratégia para lidar com acesso para a hemodiálise, agudamente ocluído, familiarizar-se com técnicas para lidar com trombose aguda de fístulas nativas ou protéticas e discutir a respeito das diferentes dispositivos e técnicas de trombectomia e sua utilização. O acesso arteriovenoso, né, a fístula arteriovenosa, é o preferido para a hemodiálise. E a fístula nativa é melhor do que a prótese. Complica menos intervenções, menos perviedade. E melhor perviedade, desculpe. E trombose é a principal complicação das fístulas nativas e sintéticas. As técnicas endovasculares têm substituído grande parte das abordagens que antes eram cirúrgicas. As estratégias endovasculares dos resgates das fístulas trombosadas podem, então, ser divididas em duas categorias. As trombolíticas dominantes e a trombectomia dominantes. Essa meta-análise e revisão sistemática comparou essas duas estratégias e viu que a patência primária, a patência secundária, sucesso clínico e complicações eram semelhantes. Um pouco mais de complicações quando comparado enxerto com via nativa, sendo via nativa complicando um pouco menos no tratamento. Então a gente tem fístulas nativas e fístula com enxerto protéico. E aí tem diversas formas de você fazer a fístula bracobasílica, bracocefálica, com prótese, em alça, reta, enfim. E qual a frequência de oclusão dessas fístulas? Com a prótese, fístula com prótese, a taxa média estimada é de 0,5 a 2 vezes por ano. Oclusão de 0,5 a 2 vezes por ano. E com fístula nativa é menor. Taxa média estimada de 0,1 a 0,5 vezes por ano. 1/4 desses pacientes são admitidos por complicações vasculares. Daí a importância disso aí. Resultam em perda do acesso em 65 a 85% dos casos e acabam perdendo sessões de hemodiálise. E por que elas trombosam? Já foi falado aqui, estresse oxidativo, paciente renal crônico, punções repetidas com agulha 3 vezes por semana, estresse cirúrgico, barotoma por balão, lesão vascular causando hiperplasia intimal e hipercoagulabilidade também. A causa mais comum, então, da lesão vascular estenótica é uma lesão vascular, né? É a lesão vascular estenótica, que é 90%. Se tem estenose, geralmente é hiperplasia intimal. O CADOC, ele orienta, então, a vigilância de todas as fístulas. Se tem estenose hemodinamicamente significativa, acima de 50%, com alguma disfunção ou sinal hemodinâmico, é melhor angioplastar. Isso melhora a perviedade e diminui o risco de trombose. E tem também as causas não anatômicas, né? A minoria, mas tem. Então, são débito cardíaco baixo, hipotensão, infecção do acesso e estados hipercoaguláveis. Os locais possíveis de estenose podem ser vários. Então, pode ser uma estenose na artéria, pode ser na anastomose, justa anastomose, logo após, por hiperfluxo, turbilhonamento, né? Pontos de punção, os swing points, arco cefálico, anastomose venosa da prótese e venosa central. Na prótese, a localização mais frequente é na anastomose da prótese com a veia. E na fístula nativa justa anastomose, né? Ali próximo à anastomose, nos pontos de punção dá 84%. É importante porque quando você vai estar todo cheio de trombo, né? Então você já sabe, de acordo com o tipo de fístula, onde provavelmente está essa estenose para você editar o seu acesso, para orientar como você vai fazer o seu acesso.
Existem sinais de falência da FAV. Então, quando a estenose é no inflow, ela normalmente tem uma fístula seca, de baixo fluxo, pobre turgor da pele, sopro débil, pressão pré-bomba excessivamente negativa. Já quando é no outflow, você tem uma dilatação aneurismática, possibilidade anormal, todos esses achados podem acontecer. Frêmitos descontínuo, pressão venosa alta, edema e tempo de sangramento aumentado. Existem sinais hemodinâmicos, já foi falado por André. Então, avaliação pré-procedimento. Então, avaliar o potássio, o paciente chega normalmente pela urgência, avaliar o potássio, estados de volume líquido, para ver se ele precisa dialisar antes, se aguenta uma intervenção. Se ele sabidamente tem um shunt direita e esquerda, para diminuir a forma de você manipular esse trombo e eventualmente causar um AVC, procedimentos prévios que já tenham sido feitos, estado da fístula, se tem infecção ou não, anatomia específica da fístula e ultrassom tanto pré quanto na mesa cirúrgica. Existem contraindicações, que seriam infecção do acesso e trombose da fístula com ulceração de todo o local de punção. Outras relativas, shunt intracardíaco, direita e esquerda, hipertensão pulmonar e revisão cirúrgica a 30 dias, com menos de 30 dias da trombose. E outras, anafilaxia, hipercalemia, instabilidade hemodinâmica, múltiplas intervenções recentes, por aí vai. Então, como acessar? Planejar o procedimento é planejar o acesso. Identificar, então, o local da estenose, através da história clínica, anormalidades da hemodiálise, exame físico, procedimentos anteriores, Doppler arterial e venoso. O acesso será direcionado, então, de alguma forma, um desses acessos, pelo menos, à lesão ocupada para ser tratada durante esse procedimento, após a retirada dos trombos. Como acessar, então? Então, fazer uma punção ou cruzada ou uma punção única. A cruzada normalmente se usa em prótese ou lesões longas. Se for uma punção única, fazer onde? Então, pode ser feito na veia de forma anterógrada, na artéria de forma anterógrada ou na artéria de forma retrógrada, ou até à distância, como femoral, ou as duas combinadas, como a gente vai ver em caso aí. Limpar a porção venosa primeiro, só liberar o fluxo após a retirada da maior parte dos trombos. Então, deixa o trombinho ali, aquela cabeça do trombo para o final, para evitar tanto embolia arterial quanto um TEP mesmo. A terapia lítica química isolada tem sido abandonada, mas ela pode ser usada de forma combinada. Recanalizar, então, a FAV e tratar sempre a lesão culpada. Resumo, um caso de rotina seria a telegrafia diagnóstica, a punção direta da prótese, em 2 sentidos, se for prótese, por exemplo, uso de dispositivos, qualquer um, tratamento das estenoses com balão e controle fistulográfico final. Claro que eu botei balão, mas assim, porque a discussão aqui não é como tratar a lesão culpada, seria assim, assunto para uma outra aula. As técnicas de abordagem seria lítica, cirúrgica, Fogarty ou ordenha, maceração, balão simples, cleaner, aspiração e combinação dessas técnicas. As mais básicas e baratas seriam cateter de Fogarty, balão, um Fogarty reverso, rotação do pigtail, aspiração com um cateter guia terapêutico calibroso, 8 frentes, por exemplo. E precisa ter cuidados com a escolha de alguns dispositivos em algumas situações, porque, por exemplo, se o paciente tem um potássio muito alto, alguns dispositivos tendem, por maceração, etc., a aumentar o potássio mais do que os outros. Então, cleaner, angiojet, por exemplo. Tortuosidade excessiva ou diâmetro pequeno podem também limitar o uso devido ao perfil. Cleaner, um índigo 8, agora tem o Lightning 12. Reserva cardíaca limítrofe, hipertensão pulmonar crônica. Então, o cleaner tende a embolizar mais, evitar. Então, aqui em alguns casos, então, embolectomia, simples, conhece cirurgicamente. Vou passar aqui. Tentei passar um videozinho, mas basicamente é esse Fogarty passando. Ele bota um pouquinho a gente bota um pouquinho de contraste para ver ele passando, acha a lesão e a lesão. E aí você trata depois a lesão. Aqui a angioplastia isolada, né? Se for uma lesão curta, pouquíssimo trombo, você pode lançar a mão logo de um balão e fazer angioplastia simples. Fibrinólise, a gente abandona mais, como eu falei, essa fibrinólise isolada, né? Deixar o catéter lá correndo, porque tem mais sangramento, mas ela é eficiente. Então, as técnicas aspirativas, aqui tem um paciente renal crônico, há 2 anos com a trombose, crônico há 2 anos, e agora com a trombose aguda de FAV em mais ou menos 24 horas. Aqui na avaliação a gente vê que tem veias pequenas, né? Veias de diâmetros pequenos. Então, por isso, foi optado por entrar pela femoral e por baixo
fazer a aspiração do trombo, a técnica de varal. Aqui mostrando a aspiração do trombo. Né? Pode vir por cima, pode vir por baixo. Nesse caso foi por conta do diâmetro da veia. E aqui você pode também, essa fase de aspiração, também não está correndo o vídeo, mas por ultrassom, em tempo real, você consegue direcionar o seu catéter, já que algum catéter 8 frentes ele tem essa ponta angulada, e você pode com a mão também ir ajudando e aspirando em tempo real, usando o próprio transdutor para orientar. E aí o aspecto final. Tá? Um sucesso aí da primeira diálise. Já na primeira diálise com menos de 24 horas. Outro paciente, fístula PTFE trombosada com 24 horas. O acesso e a aspiração, semelhante a outro caso, mostrando a recuperação do trombo. Tá? Parcial, esse aí teve uma pequena ruptura, que foi tratada junto com a lesão culpada, com um estente revestido. Um caso de rotacional, né? No caso foi usado o Aspirex, e com bom resultado também. Um outro dispositivo que usa maceração rotacional é o cleaner, é feito uma batedeira assim, um sinusoidal que fica rodando. Tem dois tamanhos, 15 milímetros ou 9 milímetros. Caso aqui usando o cleaner, está trombosada a fístula, ultrapassagem da lesão, usam bainha 7F ou 6F, depende do dispositivo, no caso, se é o de 9 ou de 15. Aí ele funcionando. Normalmente a gente aspira o máximo que a gente pode antes de fazer de botar o cleaner, para embolizar o mínimo possível. Resultado parcial e o resultado, a lesão culpada sendo tratada com estente revestido e controle agora final. Bom resultado. Também foi uma diálise precoce de boa qualidade. Esse paciente com fístula braquicefálica, no membro superior esquerdo, há 1 ano e meio, também com trombose aguda, tudo fechado no ultrassom, funcionado de forma anterógrada da artéria, ultrapassado a lesão e colocado uma bainha 7. Esse paciente já tinha feito alguns procedimentos e está aí o cleaner sendo utilizado. Ali e aqui. E com ultrassom. E tratada a lesão culpada, uma estenose justa estente, na borda do estente, e o resultado final. Existem complicações possíveis, hematomas de vários graus, desde um simples hematoma até perfuração e ruptura, com hematoma expansão. Ruptura é menos de 1%. Uso normalmente com balão acima de 2 milímetros, que o diâmetro do acesso. Também o uso de culto em balão aumenta um pouco. Embolização arterial e embolização pulmonar também pode acontecer. Os resultados são semelhantes com as diversas técnicas e dispositivos. Não houve nenhuma superioridade até agora comprovada. O sucesso clínico, ao menos, para você ter ao menos uma diálise efetiva, é de mais de 90%. Perviedade primária de 5% a 50% aos 6 meses, 10% a 20% em 1 ano. Então, quando desistir de uma FAV? Seria um dilema. Ok, finalizando já. Se em 3 meses foram feitas mais de 2 angioplastias, uma revisão, confecção cirúrgica deve ser considerada, e se o paciente for operável. Quando não é operável, e não tiver mais opção cirúrgica, a vida do renal crônico depende do acesso, e desistir do acesso, então, é desistir dele. Em resumo, avaliação e decisão pré-procedimento é importante, avalie o circuito inteiro, faça heparina, fazer angioplastia, estenose do deságue, limpe todos os trombos do lado venoso, depois do lado arterial, faz angioplastia justa na anastomose, se existir, fecha o acesso, e se não conseguir, deixa um cateter de longa permanência para a hemodiálise. Obrigado. Bom, obrigado aos colegas pelas palestras. Vou passar a palavra aos debatedores, doutor Zé Augusto e doutor Vila Max. Boa tarde. Queria perguntar a André a respeito das fístulas. Ele falou em relação a algumas estenoses e tudo, e eu gostaria de saber aqui quem é que, nas fístulas, se ele também usa isso, faz a cirurgia utilizando lupa cirúrgica, que eu acho que modifica, principalmente nos vasos de fino calibre, a gente vê muito isso. E além da lupa cirúrgica, se vocês também clampeiam a veia eferente, no caso se usa Bulldog, porque a gente vê muita estenose próximo da anastomose,
e a gente sabe que alguma dessas estenose pode ser provocada por esse tipo de pinçamento da veia. E eu queria saber dos colegas se eles fazem isso. Eu sigo bem o mapeamento. Eu sei que dá para fazer uma fístula com uma veia de 1,5, 1,2, mas a taxa de insucesso é muito grande. Eu gosto de usar a lupa, mas eu sigo pelo menos 2,5 a 3 para fazer uma fístula. E geralmente eu não faço só se tiver o refluxo se tiver um refluxo me incomodando, porque eu boto uma sonda. Então a sonda já fica impedindo um pouco esse refluxo. Mas eu não uso Bulldog, eu faço um falso, passo 2 vezes um seda ou um algodão, que eu acho que já controlo. Não uso Bulldog na veia distal, não. Acho que, André, a gente pode continuar a discussão. Já conversamos sobre isso e, pelo menos nossos pacientes, a gente acaba trabalhando no mesmo grupo aqui, não chegam com veias de 2,1, de 3, nem a pau, tá? Então, assim, para a basílica, quando você tem uma veia menor que 3, existe a opção de você fazer em 2 tempos, esperar maturar, para depois você vir fazer o definitivo, superficialização. Pensando no antebraço, será que também, principalmente aquelas mulheres que às vezes lúpicas, etc., que chegam lá para gente jovens, não vale a pena a gente tentar uma fístula em vez de menor calibre, mesmo sabendo que sua perviedade seja mais curta, para de repente preparar um acesso mais proximal? O problema é que enquanto isso ela fica com catéter, principalmente aqui que ficam com catéter Shiley, né? Não é nem de longa permanência, então é difícil. Mas se a gente for queimando o acesso, subindo logo para o braço, será que a gente está fazendo uma coisa boa? Então acho que é algo a se pensar também. Acho que a gente já discutiu isso também, não foi, Davi, outras vezes? Então eu tendo a tentar um distal para tentar um desenvolvimento venoso mais proximal e conseguir fazer uma fístula mais proximal funcionante. Mas eu acho que isso foi perfeito a sua colocação, porque cada vez mais a gente tem feito, o André falou dos critérios de falência e de maturação, cada vez mais em pacientes jovens que entendem o planejamento de vida dele, a gente tem indicado fístula em vez que a gente sabe que não vai maturar. Mas pensando em maturar, assistir, normalmente com 1 mês o trabalho do pessoal de Minas foi fundamental nisso, que ele mostra que com 1 mês, se você não atingir aquele volume de fluxo, não atingir aquele diâmetro, não vai atingir mais. Então, com 1 mês a gente já indica a maturação assistida e já faz a maturação assistida, principalmente paciente jovem. Já paciente mais idoso, infelizmente, eles não têm o entendimento que às vezes necessita da doença dele, então a gente já parte para uma outra fístula. Acho que o paciente jovem, eu concordo com vocês. Lá a gente faz no mesmo grupo, né? Eu vejo muito começando na tabaqueira, mesmo sem uma veia adequada, mas depois dilata e tenta fazer mais proximal. Eu acho isso certo, eu concordo, para pacientes mais jovens. Agora, pacientes mais que você vê que não tem uma sobrevida muito grande, eu não concordo. Eu vou logo com a braquicefálica, aquele paciente que eu vejo que tem um alto risco cardíaco, aquele paciente mais velho. E acho que uma Brax, a gente tem que ser certeiro. Então, concordo com você, paciente mais jovem, concordo com pacientes mais idosos. Se tiver essa opção, que lá a gente não tem, essa opção de maturar assistido. Então, se for um paciente mais velho, eu subo já e tento fazer uma braquicefálica. Eu acho que a gente tem que ver também onde a gente está fazendo, né? SUS, a gente às vezes não tem essa possibilidade de tentar 2, 3, 4 vezes. maturação assistida aqui é na sonda. Convênio, às vezes a gente consegue, né? Então, SUS, infelizmente, a gente não consegue. Queria perguntar a Adriano também e a Rivera, estenose de enxertos ou de fístulas, se já trata diretamente com algum estente revestido ou se usa somente balão e paga para ver, né? E qual é a indicação realmente que vocês usam na vida real, não só do livro, mas na vida real, no nosso dia a dia. Né, de quem está no serviço público e também quem está no privado, a gente sabendo que muitas vezes os convênios eles querem glosar os materiais e alguns estentes novos, como o Rhapsody, entre outros, por conta da questão de custo. Não, interessante saber se é melhor para o paciente ou não. Pois é, a gente não tem ainda evidência, inclusive tem alguns trabalhos em andamento, né, com alguns estentes, esse que você citou, por exemplo, e que a gente não tem essa evidência que a gente bota estente revestido de prima, entendeu? Então, assim, como é que normalmente a gente faz? A gente faz de acordo com o bom senso. Já que eu não tenho essa evidência, eu trato primeiro com balão,
né? O balão faço 1, 2, 3 vezes. E aí, se ele realmente está recidivisando muito alto, ou se tem um recolhimento elástico, então vai para o stent. Quanto ao balão farmacológico, eu tendo a usar. Se for adequada a anatomia, diâmetro, etc., se for possível usar, eu tendo a usar porque você diminui a quantidade, a frequência com que você faz a angioplastia. E lesão venosa central, tende a usar balão farmacológico? Eu sei que o diâmetro é menor, mas de repente você fazendo primeiro balonamento, você não consegue... Exatamente. Tem essa opção? Vocês têm feito ou não? Tenho sim. Tem até uma colega do Equador que tem feito isso. Ou ela usa 2 balões farmacológicos, ou ela balona primeiro com farmacológico para depois balonar com um balão de alta pressão de um diâmetro maior. Na minha revisão para a aula de estenose venosa central, realmente de dispositivos, tem um estudo do Kitru que ele fala que realmente aumenta o tempo que a lesão fica aberta, mas não foi estatisticamente significativo. Então, em relação ao CADOC para a estenose venosa central, ele só indica realmente angioplastia com balão simples e, em caso de recoil ou restenose precoce, menor que 3 meses, colocar um stent ou bare metal stent ou stent revestido, lembrando que com o stent revestido ele vai ocluir a circulação colateral. Então, eu já usei balão farmacológico quando eu não tinha disponível nenhum stent e o paciente ficava retrombosando ou restenosando com sintomas muito precocemente. Em relação à vida real, a gente tem mais ou menos uns 7 anos que vem criando muita confusão lá em Brasília com os planos, porque a gente tenta seguir os guidelines. Então, depende muito, como bem falou o Rivera, dependendo do território. Se a estenose for uma estenose justa anastomótica, normalmente o corpo da fístula nativa, a gente usa balão de alta pressão e tenta entregar a droga, algum tipo de droga. Se for anastomose venosa do PTFE ou arco cefálico, normalmente até o CADOC ele não indica mais bare metal stent. Então você usa balão ou você vai para stent revestida. A pior escolha nossa seria usar um bare metal stent. Mas eu também trabalho no SUS, então você vai deixar lá um estenose maior que 50% com balão, mesmo com balão de alta pressão, e não vai colocar stent nenhum. Então, não vou mentir, eu também coloco bare metal stent em anastomose venosa de PTFE. E só um último comentário. Na nossa equipe, a gente tende mais a intervir mais com balões, só com balão, não usando bare metal, do que colocar stents, só se tiver um recoil e tudo mais. O que é que você tem de experiência em relação a estenose intra-stent, resgate? Tem dificultado mais, tem sido mais difícil? Ou o CADOC está sendo tranquilo? Ele interrompeu o trabalho que comparava bare metal stent com stent revestido. Ele interrompeu. Então, assim, foi tão ruim os resultados que ele interrompeu o bare metal stent. Então, realmente, para o território da anastomose venosa e para o arco cefálico, o arco da veia cefálica, não é para venoso central, assim, se você parar, lembra que eu mostrei um caso, você viu que ele passa da confluência do costoclavicular, eu acho que ali é o ponto. Se você não passar utilizando um bare metal stent, você não reentra, é difícil reentrar. Mas se você estende um pouquinho e passa dessa pinça óssea, a reentrada fica mais tranquila. Ou punção direta, tem muita coisa que você pode fazer. Antes de encerrar, em São Paulo, há uns 15, 20 anos, houveram 2 anos seguidos só sobre acesso. Eu acho que esse ano vai haver, acho que em Salvador, alguma coisa sobre acesso. Talvez é interessante vocês até o SAVE é um simpósio focado em acesso vascular para hemodiálise. Ele foi criado por um sócio meu, o Thiago, que é lá de Brasília, um sócio, eu até considero sócio, praticamente a mesma equipe, e 2 no Rio de Janeiro, que é o Leonardo Raduin e o Curtizo, e em Salvador. Então, assim, são os maiores expertises internacionais vão estar lá, ou presencialmente, ou do ponto de vista online. Vai ser agora em novembro mesmo, lá em Salvador. Eu só queria dar há mais de 20 anos que eu mexo também com fístulas, eu vejo o seguinte: nós pegamos pacientes extremamente descompensados, porque vêm já de uma internação, com catéteres, com múltiplas punções nos braços. Então, quando os nefrologistas têm a evidência de um paciente em tratamento conservador nos encaminhar para uma fístula, a gente vê que a longevidade dessa fístula é uma coisa assim comparativamente absurda, porque você vai escolher sítio de punção, vai funcionar com 60, 90 dias, é totalmente diferente. Eu queria agradecer. Esse é um tópico onde, na vascular, que é muito atraente, de muitas variáveis e de muita discussão. E a experiência de vocês aqui foi muito bem
explicitada. Queremos agradecer a vocês e encerrar essa sessão.